Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 11 do Colégio Naval de 1995. Os números A, B e C são inteiros não nulos tais que essas duas igualdades acontecem. 144 vezes A mais 12B mais C igual a 0 e 256A mais 16B mais C igual a 0. Queremos saber qual é o valor dessa expressão aqui, ó. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E perceba que esta informação está quase como nos dando uma dica de que é possível a gente resolver este exercício usando alguma expressão do segundo grau, porque isso daqui é basicamente a raiz quadrada de delta, em que delta é o discriminante de uma equação ou de uma função do segundo grau. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai reescrever essas duas equações da seguinte maneira. Então, a primeira equação ali, 144 vezes A mais 12B mais C igual a 0, nós podemos escrever assim, ó, como A vezes 12 ao quadrado, porque o 144 é igual a 12 ao quadrado, né? 12 vezes 12, mais B vezes 12 mais C igual a 0. E a segunda equação, 256A mais 16B mais C igual a 0, a gente pode escrever assim, como A vezes 16 ao quadrado, porque o 256 é 16 ao quadrado, é 16 vezes 16, mais B vezes 16 mais C igual a 0. E dessas duas equações, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que tanto o 12 quanto o 16, eles são raízes de uma função do segundo grau. E qual é essa função do segundo grau? É essa daqui, ó. F de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Perceba que, dada esta função aqui do segundo grau, né, em que o A, B e o C eles são dados aqui no nosso problema, eles são fornecidos pelo nosso exercício, então perceba que tanto o 16 quanto o 12 são raízes. Daqui a gente conclui que o F de 12 é igual ao F de 16 e é igual a 0 por causa dessas duas equações aqui. Mas se a gente colocar nessa expressão aqui, no lugar do x, a gente colocar o 12, a gente ganha esta equação. E se a gente colocar o 16, a gente ganha esta equação. Então, tanto o 12 quanto o 16 são raízes dessa função do segundo grau. E agora a gente pode, portanto, escrever esta função aqui do segundo grau assim, ó. Como o 12 e o 16 são raízes, então f de x pode ser escrito como a vezes x menos 12 vezes x menos 16. A gente pode decompor a nossa função f de x no produto desses dois polinômios aqui irredutíveis, o x menos 12 e o x menos 16. Como o número que multiplica o x ao quadrado é o a, então a gente vai ter que colocar ele nessa posição. Então a gente consegue converter essa expressão aqui nesta, porque nós conhecemos as duas raízes desta função do segundo grau. Então agora a gente vai desenvolver essa expressão. Então f de x é igual a quanto? É igual a vezes x ao quadrado, daí x vezes menos 16 dá menos 16x, e esse menos 12 vezes x dá menos 12x. Menos 16x mais 12x dá menos 28x. E menos 12 vezes menos 16, a gente vai colocar assim, ó, menos 12, ou melhor, né, mais 12 vezes 16. Isso é igual a quanto? F de x vai ser igual a vezes x ao quadrado menos 28a vezes x mais 12 vezes 16 vezes a. E o que nós concluímos dessa expressão? A gente concluiu o seguinte, que o a é o próprio a, né? Que o menos 28a é o b, e que o 12 vezes 16a é o c, fazendo uma identidade polinomial, né? A identidade entre esses dois polinômios aqui do segundo grau. Então, fazendo essa identidade polinomial, o que nós temos? Nós temos que
O B, ele vale menos 28A. E o C, ele tem esse valor aqui. 12 vezes 16 vezes o A. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular essa expressão. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, o B ao quadrado é isso daqui, ó. É o menos 28 ao quadrado. Menos 28 ao quadrado é 28 ao quadrado, A ao quadrado. Menos 4 vezes o A, né, vezes o C. O C é essa expressão aqui. 12 vezes 16 vezes o A. Essa expressão aqui, ela é igual, né? Vou repeti-la novamente aqui, ó. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C vale 28 ao quadrado, A ao quadrado, menos 4 vezes 12 vezes 16 vezes A vezes A dá A ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, o A ao quadrado. Então, perceba que esse 28, ele é igual a 4 vezes 7. E 4 vezes 7 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E aí temos que multiplicar ainda por este A ao quadrado. Menos esse 12, a gente pode escrever ele como 4 vezes 3. E esse 4 do 12 multiplica com esse 4 aqui, dá 4 ao quadrado. Então, 4 vezes 12, né, é igual a 4 ao quadrado vezes 3, vezes 16, vezes o A ao quadrado. E agora a gente pode colocar o 4 ao quadrado vezes A ao quadrado em evidência, ó. Colocando 4 ao quadrado vezes A ao quadrado em evidência, vai para dentro do parênteses. O 7 ao quadrado, que é esse valor aqui, né? E o 3 vezes 16. Só que 3 vezes 16 é igual a 48. E 49, que é o 7 ao quadrado, menos 48, dá 1. Então, isso tudo aqui, né? O B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é igual a 4A ao quadrado. Porque 49 menos 48, que é o 3 vezes 16, dá 1. E daí, isso daqui vezes 1 é o próprio 4 ao quadrado vezes A ao quadrado, né? Aqui faltou um quadrado. Então, nós temos que B ao quadrado menos 4AC é igual a 4 ao quadrado vezes A ao quadrado. Mas nós não queremos essa expressão, a gente quer extrair, né, a raiz quadrada deste valor, ó, como nos pede aqui o enunciado do problema. A gente quer saber quanto que vale a raiz quadrada de B quadrado menos 4AC. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes A ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de A ao quadrado, como a gente não sabe se o A é positivo ou negativo, então a gente vai ter que colocar o módulo de A. Então, essa expressão aqui, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, é o próprio 4 vezes o módulo de A. Só que, como o A é um número inteiro, né, como nos diz o enunciado do problema, tanto A, B e C são números inteiros, o módulo de um número inteiro é um número inteiro. Então, 4 vezes módulo de A, ele é um número que é múltiplo de 4. Então, essa expressão aqui, que é o que nós queremos descobrir, é um múltiplo de 4. Então, perceba que, lendo o enunciado do problema, o que nós queremos? Ó, este valor aqui, que nós descobrimos que vale o 4 vezes o módulo de A, ele pode ser o quê? O que ele pode ser? Então, será que o 4 vezes o módulo de A pode ser o 151? Não, né? Porque 151 não é múltiplo de 4. Será que pode ser o 153? Não, porque o 153 não é múltiplo de 4. Será que pode ser o 154? Não, porque embora o 154 seja múltiplo de 2, ele não é múltiplo de 4. O 155 ele também não é múltiplo de 4. O único número múltiplo de 4 aqui é o 152. Então, esta daqui vai ser a alternativa que nós podemos marcar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.